Brasil Flash TV Internacional, diretamente de Zurique, de antemão. Muito obrigado à Swiss Church, do pastor Fred, aqui em Zurique, dando esse espaço maravilhoso, onde montamos o nosso estúdio para continuar nesse projeto com o apóstolo Lyndon Johnson, mundo secular e mundo cristão. Bacharel em Teologia pelo IBAD no Maranhão, fundador do Ministério Apostólico Internacional Renovo em Cristo, no Nordeste, Imperatriz Maranhão. Ministério iniciado em 2005, casado há 34 anos, com a bispa, um beijinho, bispa Cristina, e tem uma filha maravilhosa, especial, Linda Ellie, que eu amo muito. Morando atualmente na Europa, em Portugal, mas vivendo com a gente da Brasil Flash TV sempre aqui em Zurique, capital financeira do mundo. Conferencista internacional, formado e licenciado pela Universidade das Nações, Almirante Tamandaré. Experiências em cruzadas, missões transculturais em vários países da Europa, Estados Unidos da América e Brasil. Seja bem-vindo, apóstolo Johnson, dá lá sua palavra aqui, diretamente de Zurique, para os telespectadores, para os internautas que já conhecem o Senhor. Muito bem. Queremos louvar a Deus pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos com todos vocês, com toda a equipe. Enfim, queremos agradecer toda essa oportunidade que Deus tem nos concedido de estar aqui no Centro Financeiro do Mundo, né? Falando diretamente para o mundo inteiro de algumas palavras, alguns estudos, alguns textos abordados dentro de temas especificamente bíblicos através da sua equipe, principalmente da sua pessoa. Muito obrigado. Vamos lá? Hoje o nosso tema é o cristão imigrante. Gente, muito importante, principalmente para mim, que não deixo de ser um imigrante e gostaria de ouvir, embora no mundo secular, gostaria de ouvir o apóstolo Johnson falar do cristão imigrante, como imigraria um cristão imigrante e como se comportaria um imigrante cristão, como deveria ou deveria, muito obrigatório, mas quais seriam os caminhos menos dolorosos para um cristão numa imigração? Só tem credibilidade quem tem firmeza no caráter. Estando entre o Brasil, os Estados Unidos e a Europa, se reverenciando na Bíblia, o que o senhor tem a dizer sobre o cristão imigrante, principalmente brasileiro, na atualidade? Muito bem. É um tema muito importante, muito debatido, principalmente nos Estados Unidos, né? Porque é um país que tem o maior número de imigrantes do mundo, né? E nós temos tido a oportunidade também de, como imigrante, ter ido aos Estados Unidos e ter passado uma grande temporada ali. E entre tantas e outras situações que temos vivido, como imigrante, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, nós temos muitas situações de adversidades para compor realmente um chamado de Deus para conosco como missionário em terras estranhas. E entre tantas situações que temos vividos, eu enumerei algumas que se destacam, principalmente na minha vida, como imigrante e como um missionário, como um conferencista nas nações. Dentro do Brasil, quando começamos o nosso ministério, nós tivemos algumas dificuldades para entender realmente o chamado, né? E Deus começou a falar que nos levaria às nações, e dentro desse chamado de Deus para nós, o primeiro país que eu conheci foi Portugal, não foi os Estados Unidos. E eu tive algumas experiências realmente que marcaram minha vida. Mas, porém, o país que realmente eu imigrei, que eu permaneci, que eu fiquei muito tempo lá realmente,
foi os Estados Unidos da América. E muitas coisas que no Brasil eu aprendi, quando eu cheguei aos Estados Unidos, eu tive muitas dificuldades, né? Primeiro, o idioma, né? O idioma é uma barreira na vida do imigrante. Claro. Né? Segundo, as leis severas da América. São leis realmente que funcionam e para um latino, para alguém que foi criado em um país como o Brasil, né? mais solto, né? Eu fui enquadrado realmente muito mais livre, né? Então eu fui enquadrado em um choque na mente como imigrante, porque as leis realmente dos Estados Unidos são leis que funcionam e eu tive que me enquadrar, Oliver, dentro de todo o sistema das leis dos Estados Unidos como imigrante cristão. Então eu tive algumas adversidades nas primeiras viagens, né? O idioma, a cultura, o comportamento e muitas notícias. O clima também. O clima que, a princípio, eu fiquei muito tempo na Flórida e quando eu fui para o norte, pegamos temperaturas baixíssimas, né? Então, também isso foi uma barreira... E que influencia muito o né? comportamento das pessoas. Para que pudéssemos desenvolver o chamado missionário. Porém, a unção, a graça, a misericórdia do Senhor foi muito maior do que todas essas barreiras e estamos construindo ali uma grande história, realmente como alguém nas terras estrangeiras, com um chamado e com uma graça de Deus dada a mim. Perfeito. Bem, refúgio de Cristo e o de Abraão. Vamos começar dando uma explicação mais técnica e querendo comparar hoje o imigrante, a necessidade de Cristo ter imigrado e a mesma de Abraão, ou o contrário, primeiro de Abraão depois de Cristo. Muito bem. Tanto Abraão quanto Cristo, eles foram realmente refugiados nessa terra chamada Egito, foram imigrantes nessa terra, né? Como também Jacó, José, né? E Moisés. O Egito foi um país que recebeu essas duas pessoas, né? Tanto recebeu Abraão como recebeu a Jesus. Porém, River, eu entendo aqui que Abraão, ele saiu por um chamado de Deus para um desígnio de conquistar uma terra. Jesus, ele saiu no seu nascimento por uma determinação de Deus para fugir de uma matança do ditador chamado Herodes. Havia um decreto da parte desse rei que todas as crianças abaixo de 2 anos deveriam ser exterminadas, matadas. E neste período, Herodes estava muito preocupado porque havia muitos rumores de palavras que dizia que o rei dos judeus tinha nascido. Então ele ficou um pouco perturbado e deu esse decreto. Com esse decreto, José e Maria, os pais de Jesus, saíram para o Egito por um decreto de Deus, não para conquistar uma terra, mas para fugir de uma matança de crianças, o qual ele queria chegar definitivamente no Filho de Deus. Até que idade, mais ou menos, Jesus Cristo ficou como imigrante no mundo? Os textos bíblicos nos mostram que Jesus ele permaneceu mais ou menos 12 anos, né, dentro do Egito, até Deus falar novamente que ele poderia voltar, porque Herodes já tinha para a terra natal. Quando ele sai do Egito, ele volta para a Galileia para iniciar o seu ministério, mesmo não declarando que era o Filho de Deus. Nós temos 2 tipos de imigrantes: aqueles que migraram e voltaram para a sua terra natal e aqueles que migraram para nunca mais voltar. Vamos falar do imigrante primeiro que voltou para a sua terra natal. Como cristão, estamos falando do cristão imigrante, não do secular. O que ele aprende fora e
quando esse é o primeiro imigrante, quando ele volta, o que ele traz com ele como um bom cristão do estrangeiro? Na concepção do senhor, não é nada assim obrigatório. Ok. É uma experiência singular na vida de qualquer pessoa que sai de um país latino para uma América, para uma Europa, para um continente tão grande como o continente europeu e outros continentes. É uma situação que só depois que você começa a viver é que você vai entender realmente que quando Deus fala que vai te levar às nações, aquilo traz uma emoção, traz um desejo, uma vontade, a gente sonha com aquilo, mas a gente não tem a dimensão, River, do que vamos viver lá dentro daquele país, dentro do chamado de Deus. Porque assim, um missionário, ele precisa primeiramente se submeter inteiramente à vontade de Deus para que aquele chamado, para aquela terra estranha, venha a ter êxito. É diferente de uma pessoa secular. Uma pessoa secular sai do Brasil para, no caso, a Suíça, ela sai com um intuito de ter uma vida nova, diferente. Ela busca novos horizontes e ela não está pensando em Deus, ela não está servindo a Deus, ela não está se submetendo a Deus. Ela quer que Deus o ajude em todo o seu trabalho. Porém, o principal não será Deus. É uma boa vida conquistada, a qual ela não teve no Brasil. É diferente de um imigrante, no meu caso, que tem um chamado. Eu não vim às nações por causa da riqueza das nações, por causa do dinheiro que tem nas nações, somente uma Suíça, que a gente considera realmente o centro financeiro do mundo. A gente está aqui para um cumprimento realmente de um chamado de Deus, porque nós temos aprendido muitas coisas com aqueles que conseguiram se integrar e com aqueles que não conseguiram se integrar. Acaba aprendendo também, né? Muitos nem aprendem, River, porque eles não estudam, se fecham, não buscam realmente informações sobre as leis do país, e aí eles passam pelo país e quando voltam para o seu país, eles não deixam um legado. E o meu desejo nas nações é que em todas as nações que Deus tem permitido a gente ministrar a palavra, dar testemunho de Jesus, nós possamos deixar um legado para que esse chamado realmente não seja um chamado apenas de uma viagem internacional, mas seja uma viagem missionária onde o nome do Senhor seja glorificado. Esse foi o número 1. Assim, o nosso programa é um programa muito extenso, então, para que a gente possa deixar ele bem resumido, a gente só pincela algumas coisas, vamos falar assim, numa metáfora, né? Só pincela alguns temas e o apóstolo ele esclarece e a gente continua, para que fique pelo menos alguma coisa clara e que fique uma mensagem em cada um de vocês. O segundo imigrante cristão, aquele que vai e fica e nunca mais volta. Geralmente, o imigrante que vai e fica, como você falou, ele tem um tempo determinado por Deus. Nunca é permanente só naquela nação. Deus sempre tem algo maior, algo diferente para aquela pessoa. Porém, mesmo ele permanecendo muito tempo na mesma nação, ele precisa desenvolver este legado que eu tinha acabado de falar. Ele tem que ter realmente a consciência de saber desenvolver o seu ministério, porque são dois paralelos, ministério e a vida secular. E muitos, eu tenho observado que têm se perdido entre o chamado e a vida secular quando chega num país de primeiro mundo. O país de primeiro mundo oferece muitas coisas para a gente que não tem no nosso país. E esse que precisa realmente ficar, ele precisa estar se submetendo à vontade de Deus, ele precisa dar um bom testemunho realmente como um imigrante que representa realmente Jesus, porque o próprio Jesus nos falou no livro de Atos que nós seríamos testemunha dele em 4 lugares da terra.
Ele falou de Jerusalém, ele falou da Judéia, ele falou da Samaria e até mesmo os confins da terra. Então, para ser realmente um imigrante que permaneça, ele precisa se submeter a Deus, ele precisa ser uma pessoa de bom testemunho, ele precisa ter coragem para enfrentar os gigantes da terra. No meu caso, os gigantes é o clima, os idiomas, o choque de cultura, né? E na Europa, especificamente, uma das maiores dificuldades é encarar a incredulidade e as variedades de deuses cultuados dentro desse continente. Então, para que você realmente dê esse testemunho de Jesus, você precisa realmente estar cheio do Espírito Santo, porque aqui tem muita distração para tirar você do foco. Aproveitando esse cunho que é perigo, distração, desvio, comenta um pouquinho do possível ou dos reais perigos do cristão imigrante. Quando ele imigra, o que ele deveria tomar cuidado, além dele se permanecer na fé, mas deveria estar sempre atento na concepção, na visão do Senhor? Na minha concepção, a primeira observação que eu quero fazer é que ele não deve tirar o foco da determinação de Deus para aquilo que ele vai ver. Quando a gente chega numa nação como a Suíça, a gente vai ver muitas coisas que a gente não viu no Brasil. E muitos chegam aqui, eles não conseguem manter a humildade depois que consegue chegar em alguns lugares que ele nunca pensou de chegar. Principalmente em relação à moeda do país. Nós temos uma moeda muito forte, que é o franco suíço. Então, para mim, que sempre morei no Brasil, meu primeiro choque foi chegar aos Estados Unidos com uma moeda 3,5 por 1. Então, se você não tirar os olhos disso e colocar realmente no seu chamado, no seu ofício, você vai começar a fazer a equiparação entre um país e o outro, e você vai sair do desígnio de Deus, que é as almas, pregar o evangelho, e você vai passar a querer possuir só os frutos da terra. Então, para ser bem claro, a gente volta um pouquinho naquele tema, tomar cuidado de deixar de ser para ter, né? Exatamente. Porque esta questão do ter, às vezes, muda a personalidade das pessoas, muda o comportamento das pessoas, e aí é onde acontecem os grandes maus testemunhos. A gente tem visto tantos maus testemunhos de imigrantes que saíram do Brasil com uma palavra de Deus, com um chamado de Deus, e se perderam em meio aos caminhos. Por quê? Exatamente porque não observaram esta questão da moeda e do bom testemunho. Outra coisa, a infiltração de deuses estranhos, que são costumes e tradições de muitos países aqui dentro do continente. Exemplo? Por exemplo, você começou dizendo que só tem credibilidade quem tem firmeza e caráter. Para servir realmente Jesus e ser testemunho de Jesus, primeiramente ele tem que ter a certeza e a convicção que ele foi chamado. Se ele não tem a certeza e a convicção, com certeza ele não vai ter um bom êxito dentro das nações, porque aqui ele vai encontrar pessoas, às vezes, muito mais capacitadas do que ele sobre religião. E ele tem que ter um diferencial na vida, e o diferencial é a palavra viva de Deus em sua boca. Ele tem que ter sinais na sua vida, sinais que vêm do céu, realmente, maravilhas que Deus faz através da vida dele. Ele tem que ter um comportamento adequado para que este caráter de Cristo apareça na vida dele, para que ele permaneça na terra. Porque uma vez defraudando essa terra, ele não vai mais comer do fruto dessa terra. A gente vê isso na vida de Adão. Adão, depois que pecou, ele foi expulso do paraíso. Então eu costumo sempre dizer, da terra que você defrauda, você não pode mais comer do fruto dela. E muitos deixaram de comer do fruto das nações por causa dessa falta da firmeza do caráter para permanecer no chamado
que Deus tem para com Bem, ele. então a gente continua, só tem credibilidade quem tem firmeza de caráter. Com certeza, River. O caráter, ele fará a diferença em todas as coisas que a gente vai fazer por onde vamos passar. Eu tenho procurado pregar mais com a vida do que com a boca. Por quê? O bom testemunho, eu entro no texto de Atos, capítulo 1, versículo de número 8. Para testemunhar de Jesus, pense comigo, River. Você ser testemunha de Jesus. Jesus, ele teve uma vida completamente correta. Agora venho eu para a Suíça e vou dizer que sou testemunho de Jesus se não tenho caráter, se não permaneço na palavra, se deixo o foco que é as vidas para os frutos da terra, porque há muitas distrações, muitas raposas, muitas aves de rapina dentro de um país como a Suíça, para te tirar do foco e você acha que está fazendo para Deus. Você não segue um comportamento, uma ética, né? Com certeza você não vai alcançar as almas e não vai permanecer nessa terra. Para permanecer, nós precisamos se submeter a Deus, permanecer na fé e na convicção que todas essas barreiras que eu enfrento, idioma, choque de cultura, limitações para me comunicar com o estranho, com outro estrangeiro de outra nação, Deus é maior do que tudo isso. Por isso estou aí, já há mais de 10 anos viajando as nações, com toda a limitação de um homem simples, mas que Deus tem feito a diferença por onde temos passado, porque temos permanecido nesta firmeza de um caráter formado por Cristo. Refrescando para vocês, o tema é o cristão imigrante. Agora vamos falar de um homem secular já imigrado e ele quer se transformar num cristão. Como acontece essa transformação? O senhor presenciou muitos exemplos? Muitos exemplos, né? Por onde temos passado. O primeiro passo, River, é fazer o que a Bíblia diz. Confessar Jesus diante dos homens. É o primeiro passo, assumir a sua identidade ministerial. Porque ele não conhece Deus, ele não conhece a palavra. Então ele vem para uma palestra, ele vem para um culto, ele ouve uma palavra da parte de Deus. Então, aquela palavra entra no coração e ele sente o desejo de mudança. No momento que ele confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ali é o primeiro passo para aquele imigrante integrado em uma sociedade, às vezes até pagã, uma sociedade completamente fora dos propósitos de Deus. Para ele deixar tudo aquilo ali, ele tem que deixar ser moldado pela palavra. Então eu enumero primeiro, aceitar Jesus, depois ser discipulado por quem o convidou para aquele culto, né? Ser acompanhado para que ele possa conhecer as Escrituras Sagradas, e uma vez as Escrituras sendo ensinadas de forma correta para esta pessoa, e ele vendo o bom testemunho do missionário, com certeza ele vai ter uma nova vida e ele vai poder ser testemunho de Jesus no futuro. Aproveitando que estamos falando dos cristãos, nós falamos assim e generalizamos, e agora vamos especificar um imigrante cristão que é liderança. O que o senhor fala, quais os parâmetros que deveriam ter os pastores, vamos tocar direto no pastor, nos pastores, ele como imigrante para manter o ministério dele digno? Observando o exemplo bíblico primeiro, River, do patriarca Jacó, a primeira atitude de Jacó ao chegar ao Egito foi ir ao rei daquela terra, chamado Faraó, para pedir permissão, entrar pelas portas, para que ele pudesse ter legalidade de se integrar dentro do Egito. Ele vinha com a família dele, a família era cerca mais ou menos de 70 pessoas, mas ele teve que passar pelo o rei da terra. Então eu penso assim hoje, River, para mim me integrar hoje aqui e ser um bom pastor dentro de uma Suíça ou dentro do continente europeu, a primeira situação é que eu devo estar legal na terra.
Uma vez estando legal na terra, com certeza será o primeiro passo para que eu possa desenvolver bem o meu ofício. Porque pensa comigo, eu já sou um imigrante em terras estranhas, já tenho, às vezes, dificuldade no idioma, choque de cultura, muitas fascinações por tudo que o país oferece, e ainda estou ilegal, pregando legalidade, será uma contradição. Então eu preciso entender isso. Para que eu me desenvolva dentro de uma nação como essa, o primeiro passo será estar legal diante da sociedade, das leis desse país, para que eu possa ser visto como um cidadão. O primeiro passo da dignidade. Qual seria o segundo passo para o pastor manter o ministério dele digno? Dar um bom testemunho de tudo que ele veio fazer naquela nação. Porque muitas pessoas, River, ele vem com o intuito de abrir uma igreja em uma nação como essa, mas quando chega aqui, ele não sabe o que ele vai enfrentar. Então ele quer abrir o trabalho, mas para ele abrir o trabalho, ele precisa passar pelas leis do país. E quando ele passar pelas leis do país, aí ele vai passar agora a agregar valores internos que ele trouxe dentro dele. O bom testemunho, uma palavra viva, eficaz, uma palavra que as pessoas vejam sinais de Deus na sua vida, veja que ele tem uma família como a plataforma de Deus trabalhar, a implantação daquele trabalho. Enfim, são tantos os valores agregados dentro de uma pessoa que migra do Brasil para um país como a Suíça, para ser um líder, né? Para ser um líder, que a gente vê que são poucos que conseguem chegar aqui e se integrar. Um dia eu ouvi uma palavra sua, que muitas pessoas vêm à Suíça, moram na Suíça, conseguem documento da Suíça, mas não integra na sociedade. Passa esses 15, 20 anos aqui e não consegue integrar. Exatamente porque não segue os passos que o patriarca Jacó seguiu. Jacó foi até Faraó. Então ele pediu permissão para entrar com sua família, porque a seca onde ele estava morando era muito forte. Então agora ele migra de Canaã para o Egito de uma forma que, para entrar e permanecer como ele permaneceu ali por muitos anos, ele precisava ter essa permissão e dar realmente um testemunho bom como foi dado dentro daquela terra. É tanto que depois da permissão que Faraó deu para Jacó, Jacó recebeu as melhores terras do Egito para que ele pudesse cultuar Deus de forma que eles vissem Deus na vida de Jacó e dos filhos de Jacó e de todos os descendentes de Jacó, porque ele estava na melhor terra, ele tinha a melhor água, ele tinha realmente tudo o que ele precisava como imigrante. Porém, ele não deixou de cumprir as leis. E a gente tem visto que muitas pessoas não têm cumprido as leis, nem federais, nem estaduais e nem eclesiásticas. Porque às vezes eu abro uma igreja e fico ilegal como pastor. Se eu não tenho o meu ministério registrado nos departamentos aqui dentro da Suíça como realmente um religioso, eu estou ilegal como um pastor eclesiástico. Então, todos esses parâmetros vai realmente fazer a gente ter um bom êxito no final desse chamado de Deus para propagar a sua palavra nas nações. E eu tenho enfrentado essas dificuldades. Nós falamos um pouco das lideranças. Eu sei que não é muito fácil lá para você falar que é um líder e principalmente que acaba sendo não só dicas ou esclarecimentos, mas bate um pouco na crítica, né? Esse enquadramento. Mas vamos falar agora das ovelhas dos irmãos em relação o comportamento dele dentro da igreja, do ministério digno, como ele pode ser digno dentro daquele ministério em relação ao pastor dele e ao irmão dele lá dentro, que está congregando. Ok. Uma vez o pastor missionário naquela nação estando realmente integrado dentro da sociedade, tem um bom testemunho, tem a sua família, né?
tem um lugar de culto, né, tudo organizado, ele vai receber essa pessoa que migrou para cá com outros intuitos. A pessoa não imigrou para servir a Deus, ela imigrou para ter uma vida nova, uma vida melhor. Cabe a essa pessoa, primeiramente, buscar este grupo, no meu caso, o brasileiro. Ele deve buscar este grupo, e esse grupo é discutir valores, tanto de leis espirituais quanto leis naturais, para que ele não fira o mandamento bíblico de estar nas nações completamente fora dos preceitos, conceitos e leis daquele país. Uma vez ela estando integrada nesse grupo, que seja evangélico, cristão, ela precisa agora se submeter ao seu líder, ao seu pastor, porque o pastor já está integrado, o pastor já tem uma família, o pastor já tem o lugar de culto que é a igreja, né? Ele tem as visitas periódicas que ele faz nos outros lares de alguém que já está integrado. Então ele vai trazer aquela ovelha que estava praticamente sem destino espiritual e ele vai dar realmente norte na vida daquela pessoa. Ele vai dar destino para aquela pessoa e se ela quiser ter realmente êxito em tudo que vai fazer espiritualmente falando, ela precisa se submeter ao pastor, ela precisa realmente orar, ela precisa realmente ler a Bíblia e ela precisa dar um bom testemunho para que ela possa ser alcançada por essa palavra e essa igreja, junto com ela, proclamar o nome do Senhor Jesus. Perfeito, apóstolo Lyndon Johnson, fundador do Ministério Apostólico Internacional Renovo em Cristo, no Nordeste, Imperatriz, Maranhão, falando um pouquinho, refrescando para vocês mais ou menos quem ele é, porque quem sabe fazer ao vivo. Muito obrigado, um tema que deveria ser extenso demais, mas nós vamos voltar a ele sempre, porque é uma realidade da gente aqui, é minha também, para mim foi muito bom e tenho certeza para os internautas, para você aí está sendo estas dicas assim de ouro. Então a gente vai deixar agora a última palavra com o apóstolo, que ele vai resumir para a gente, na mentalidade dele, na concepção dele, não perfeito, mas o quase perfeito cristão imigrante. Olha para a lente de Cristo, para a lente do mundo, da Brasil Flash TV, e o Senhor deixe realmente estas últimas palavras para os internautas. Como imigrante também, e com muitas dificuldades em alguns setores também, dentro das nações a qual nós temos andado, eu gostaria apenas de chamar os meus irmãos, né, principalmente os brasileiros que já saíram realmente do Brasil para o continente europeu, para que nós venhamos realmente nos submeter às leis imigratórias, venhamos nos submeter às nossas lideranças, venhamos orar por essas nações, orar por esse continente, dar um bom testemunho e pregar de verdade a verdade, que a verdade absoluta é a palavra de Deus. Então que cada um de nós, começando em mim, possa ser essa testemunha fiel do Senhor. E com certeza o final será de bênçãos para a sua família, para a sua vida e para o seu ministério, em nome de Jesus. Resuma com a palavra um cristão com sucesso. Aquele que se submete inteiramente ao governo de Deus.